Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bom pessoal, hoje nós iremos falar sobre algo que é realmente baixo custo, viu pessoal? Afinal de contas, eu devo confessar a vocês, estou mudando aqui a cor da iluminação, justamente para a gente ver se pega uma faceta um pouquinho melhor. Eu vou também tirar esse, ajeitar aqui, pronto. Então, pessoal, hoje nós iremos conversar sobre algo realmente fantástico quando o quesito é custo-benefício dentro da perfumaria, que é exatamente a produção dos nossos próprios perfumes. Para quem acompanha essa nossa saga, né, para quem já está aqui inscrito no canal há mais tempo, já sabe, né, que nós iniciamos esse mês de abril, na verdade, iniciamos não, né, no pós-feriado, né, pós-Semana Santa, nós fizemos, né, o nosso primeiro perfume contra tipo, né? O primeiro perfume contra tipo aqui do canal, Perfumes que Cabem no Seu Bolso. E bom, pessoal, eu vou já destacar que eu não vou conseguir parar de olhar aqui para trás, que eu acabei esquecendo de tirar esse bendito deste casaco aqui, né, do cabide. Mas, né, ele vai ficar aí o resto do vídeo já esclarecendo a vocês, tá bom, pessoal? Então, né, pessoal, e esse casaco nem devia estar aí. Eu tirei ele, né, pra lavar, justamente porque eu tô esperando o frio chegar e esse frio não vem, né? Até hoje não veio. É só o calor. Mas hoje, né, aproveitando que eu tô com um dia um pouco mais tranquilo no sentido de não ter audiências, mas tranquilo em zero aspecto se a questão for peticionada. Tem uns 3 prazos para cumprir hoje. Mesmo assim, resolvi pegar esse período, né, de almoço, de horário de almoço, para abrir o vídeo e conversar com vocês sobre, né, a nossa primeira etapa de maceração da nossa joia olfativa aqui, né, o nosso Sauvage, Dior Sauvage, da casa da casa Perfumes que Cabem no Seu Bolso, da casa PQB. Quem viu o vídeo ontem vai entender o trocadilho. Quem não viu, assista lá, né? Então, pessoal, esse carinha não vai dar para ler aqui os inscritos, porque eu acabei detalhando isso, eu era para ter escrito esses detalhes antes de botar a etiqueta, né? Mas eu coloquei só depois, e aí eu tive que fazer com marca-texto. Mas aqui nessa etiqueta tem o quê? Tem o dia em que o perfume entrou em maceração e a hora, né? No caso, 22 de abril, por volta de 1h45 da tarde. Então deixei esse carinha, né, guardado a priori, né, por 3 ou 4 dias, na verdade por 4 dias, né, dentro do guarda-roupa, utilizando inclusive a própria sacolinha que ele veio. Eu coloquei numa parte do guarda-roupa que eu pouco uso, inclusive a parte onde está os benditos casacos, né? Então, pessoal, eu usei a própria sacolinha que ele vem, né, que a Casa das Essências manda pra gente com muito capricho, né? Juliane é uma pessoa extremamente caprichosa, extremamente delicada, né, e que eu faço questão de mencionar a marca aqui nos vídeos, mesmo sem ter nenhum tipo de parceria, mesmo sem que ela sequer me conheça, né? A não ser do contato que a gente teve nas redes sociais, quando eu fui justamente tirar algumas dúvidas com ela. Diga-se passagem, pessoal, Casa das Essências é, sem sombra de dúvidas, o melhor atendimento quando o assunto é esclarecimento de dúvidas e mesmo pré e pós-venda, né? Eles de fato dão atenção ao consumidor deles. Você manda uma mensagem no direct do Instagram, pode até demorar ali 1 ou 2 horas para ser respondida, mas é certo que aquela mensagem será respondida, e muitas vezes quem responde aquela mensagem é a própria Juliane, que é a dona, né, da loja Casa das Essências, que inclusive já existe há mais de 90 anos, pessoal. É uma loja de 1933, né, ou seja, já está aí com 92 anos. Alguém, né, alguma loja com tamanha tradição, né, obviamente, tem um precedente, né, e um passado a zelar e a respeitar, e eu acredito que isso aí, né, é muito bem personificado na figura da Juliane e do excelente atendimento que Casa das Essências tem. Por isso que nos vídeos aqui eu faço questão de mencionar, né, a figura desse site, né, dessa empresa, do Instagram, das redes sociais, enfim, né, de Casa das Essências. O que não vai acontecer, eu já deixo claro, com outras marcas. Afinal de contas, pessoal, uma coisa que eu prezo como consumidor, até porque como eu sou advogado e também trabalho com o trato, né, com o público, uma coisa que eu prezo
é pelo respeito, pela consideração e também pela educação, né? Eu nunca deixo, por mais que aquela pessoa não venha se tornar uma cliente minha, eu nunca deixo ninguém sem resposta. Até mesmo aqui nos comentários, você já deve ter observado isso. Faço questão de responder todos os comentários dos vídeos. E quem entra em contato comigo nas minhas redes sociais também, né, que estão sempre indicadas aqui na descrição, eu procuro responder de um modo sempre muito cortês, de um modo sempre muito respeitoso e também, né, sempre dando muita atenção àqueles que vêm atrás de mim para conversar sobre qualquer tipo de assunto. Então, como eu sou acostumado a lidar com o público, a fazer atendimentos, eu tenho um critério, uma régua muito alta, né, quando o assunto é atendimento. E eu já abro esse vídeo antes mesmo de falar sobre a maceração, antes mesmo de falar sobre como esse carinho está, né, eu já vou abrindo um parêntese grande para outras casas de essência que estão aí no mercado, e eu não sei se é porque se acham superiores, né, acham-se que ocupam um pedestal, né, mas o fato é que eu entrei em contato com 3 outras casas de essência, que eu não vou mencionar aqui, né, seja porque eu não quero fazer, né, simplesmente a crítica pela crítica, no intuito de obter um maior engajamento, né, seja porque eu não tenho a intenção de falar o nome dessas casas, porque mesmo que seja para que a gente fale mal, a gente vai gerar engajamento para eles. Então, simplesmente, não irei mencionar o nome dessas casas, mas adianto que tem um péssimo atendimento ao cliente. Já começa com um péssimo atendimento na pré-venda, né? Porque se você manda uma mensagem no direct daquela marca, né, daquela instituição, e simplesmente ninguém te responde, você manda um e-mail lá no site deles, né, e simplesmente ninguém te responde, demonstra um alto grau de ineficiência da equipe de pré-venda. E é porque nos sites de algumas dessas marcas, né, existe uns 10 contatos de WhatsApp onde supostamente você conversaria com um atendente, mas o meu contato era via Instagram, porque foi o primeiro contato que eu tive lá com a marca, né? Então eu entrei em contato por direct para tirar algumas dúvidas, ninguém me respondeu. Mais de uma semana depois, prazo mais do que suficiente, ninguém me respondeu. Nem com aquela mensagem automática. Então, obviamente, eu também não fui atrás de entrar em contato pelo WhatsApp. Se você não se dá o esforço de monitorar suas redes sociais, você não merece ter o cliente. A realidade é essa. Agora, com casa de essências, não. Todas as mensagens que eu mandei para eles no Instagram, eu fui respondido, né, prontamente. Pode até ser que uma ou outra tenha demorado algum tempinho a mais para responder, mas sempre foi respondido de um modo muito cortês, de um modo muito atencioso, pela própria Juliane, né, esclarecendo todas as dúvidas que eu tive. E por isso que é a única marca de essência, né, que eu vou recomendar aqui no canal. Até que outra me prove o contrário, né? Em que pese eu saiba que muitas vezes o plantel, o portfólio de Casa das Essências não seja dos maiores, eu acho melhor recomendar um site, né, uma empresa que tenha um portfólio menor, do que recomendar uma empresa que tem um portfólio vastíssimo, mas que tem um atendimento de péssima qualidade. Fora que, e aí agora vamos começar a falar sobre o perfume, viu, meu povo? Fora que é muito interessante a qualidade, de fato, da matéria-prima utilizada, né, por Casa das Essências. Eu venho estudando profundamente essa questão da construção dos perfumes, inclusive até fazendo alguns cursos, né? E uma das coisas que eu mais tenho observado é a questão da qualidade da base que você pretende utilizar para formular, né, os seus perfumes. A base, pessoal, ela faz parte da alma do perfume, né? Em que pese ela seja uma coadjuvante, ela faz parte da alma do perfume. Sem uma boa base, o perfume ele tende a não ter performance, ele tende a não fixar bem, ele tende a não projetar bem, como também ele tende a ter um cheiro extremamente alcoólico, que é ruim ao olfato de qualquer pessoa. E desde quando a base, né, da Casa das Essências chegou para mim, que foi justamente nesse kitzinho, eu até esqueci de trazer o vidrinho da base, né, que tá vazio, eu notei que não tinha um cheiro tão pungente de álcool, como eu tinha visto em alguns vídeos,
como inclusive eu havia sido alertado no curso que eu fiz, né? Que eu estou fazendo, na verdade. De que algumas bases, elas ainda não maceraram, porque a base macera também, pessoal. A base, ela é grosso modo, vamos abrir muitas aspas aqui, mas a base é um tipo de perfume também. Porque ela utiliza na sua composição, né, além de vários outros químicos, né, ela utiliza também um óleo essencial, que muitas vezes é o chamado fixador, consistente muitas vezes em uma almíscar ou em uma molécula aromática química. Todas são moléculas aromáticas, né? Já vamos deixar isso claro, todas são moléculas químicas, né? Tudo é sintético, né? Todos são químicos aromáticos, como se costuma chamar na perfumaria, né? Então, dentro da base, bases de qualidade, lógico, como é o caso da base comercializada por Casa das Essências e feita pela própria Casa das Essências, né? Eles utilizam um excelente fixador, que é popularmente conhecido, né, por essa alcunha, mas que na verdade se trata de um químico aromático, que muitas vezes ou é o musk, que é o mais fraco dentre os três mais populares, né, ou musk, né, que é muitas vezes usado para perfumes de ambiente, né, aquelas varetas, enfim, ou águas perfumadas, ou mesmo body splashes, perfumes que você não tende a ter uma grande performance. E outros químicos, né, outros químicos aromáticos, né, outros componentes, outras moléculas utilizadas, né, são justamente as moléculas almiscaradas, que tem por base os almíscares. E aqui, no caso de Casa das Essências, eu fiz questão de perguntar para a Juliane, né, qual era o fixador que ela estava utilizando. E ela me disse que está utilizando o Galaxolid, um Galaxolid importado, né, que tem uma maior naturalidade, né, dos seus aromas. Que existem vários tipos de Galaxolid, pessoal. Os mais baratos, que a gente encontra muitas vezes em casas de essências que tem em qualquer cidade, né, e às vezes não são tão grandes assim, ele tem muitas vezes um aroma bastante plastificado, bastante emborrachado, um cheiro meio que industrial. O que eu não senti nem no álcool puro de Casa das Essências. Eu deixei claro naquele primeiro vídeo, eu senti um aroma parecido com o de um cedro, um amadeirado mais seco, um amadeirado mais leve, mas ao mesmo passo, um aroma bastante abaunilhado, né? Um tanto quanto adocicado, junto àquela madeira. Que eu achei, aquilo ali, né, já seria um excelente perfume, a meu ver. Né? Então, é o fixador, né, que é utilizado pela Juliane na Casa das Essências. Então, é o fixador que está lá na base pronta para perfumes. Além, né, do Galaxolid, ela também usa o álcool de cereais a 97% ou 98%, para vocês terem uma ideia de quão elevado é a concentração desse álcool. E por causa disso, é necessário usar, né, algo em torno de 1 a 2% ali de água deionizada, para inclusive fazer com que aquele álcool seja hidratado e hidrate a pele a qual ele será aplicado. Porque a gente há de convir, se a gente aplicar um álcool a 98% na pele, ele vai triscar e sumir, né? Triscar e sumir. Pode até trazer um grande efeito de ressecamento na tua pele. Por isso é necessária a utilização de uma água de boa qualidade, no caso a água deionizada, né, que vai fazer com que aquele álcool ele seja previamente hidratado, mas que também ele contribua para a hidratação da tua pele. Além disso, porque só essa água, esse pouquinho de água não seria o suficiente para causar esse efeito de hidratação e, consequentemente, melhorar a performance do perfume, né, é utilizado também o propileno glicol e eu acho que é dipropileno glicol, acho que é algo assim. Que são dois óleos também, né, dois químicos oleosos que têm por função geral a hidratação. É como se fosse um super hidratante. Como se o propileno glicol funcionasse como um super hidratante. Que vai justamente fazer com que todo esse álcool, nessa elevadíssima concentração, né, ele não se dissipe com muita facilidade da tua pele e também não cause, obviamente, danos, né, de ressecamento à sua pele. Então, por isso, ele é utilizado, né, também dentro dessa base para perfumes, que eu não conheci outras ainda, né? Mas até agora eu me senti muito confortável com o aroma da base utilizada pela Casa das Essências. É uma base muito neutra, vamos dizer assim, no sentido de ter pouco ou praticamente nenhum cheiro de álcool. Eu esperava um cheiro extremamente pungente de álcool, muito forte, mas eu não senti esse cheiro tão protuberante assim.
né? Ao passo que, né, conforme a gente mistura a base, né, como eu fiz lá no vídeo, conforme a gente mistura o óleo essencial com a base, né, o óleo essencial é hidrossolúvel, né, já próprio para ser misturado em álcool, né, a gente tem o perfume. Basicamente é isso, é você misturar o óleo essencial com a base, cumprindo alguns pré-requisitos, como por exemplo de mexer, né, sempre devagar, né, mexer, pode até fazer também assim, ó, esse movimento de batida, mas sempre devagar, sem muito exagero, né, afinal de contas estamos falando de algo delicado, que são justamente moléculas que obviamente dentro do perfume elas estão, querendo ou não, vivas, né? Então não precisa agir com brutalidade, não precisa agir com ignorância. Tudo isso, qualquer movimento que a gente faça no perfume, ele vai resvalar, né, na qualidade do mesmo. Então não há a necessidade de mexer com nenhum tipo de movimento muito brusco. Passei, né, com esse cara, como eu disse a vocês, 4 dias com ele apenas no ambiente escuro, né? Sempre no vidro âmbar, ó, pessoal, tá vendo? É o vidro âmbar, esse aqui já com o borrifador, que inclusive me foi enviado no kit, né, de iniciantes, como eu disse lá no primeiro vídeo. Kit de iniciantes bem completo, veio com um vidro âmbar para o álcool, esse vidro âmbar para já fazer o perfume e colocar nele, até para que a gente possa experimentá-lo, e o terceiro vidro, né, que seria o recipientezinho onde está a essência. E pessoal, a evolução desse cara, né, quando eu peguei depois de 4 dias, eu já não estava sentindo aquele álcool tão potente. Depois de colocá-lo por 3 dias na geladeira e retirá-lo ontem, né, hoje eu já experimentei-o na pele, né, e noto já um álcool bastante comedido. Lógico que a gente sente, né, na saída ainda um aspecto alcoólico, ó. Vou até mostrar para vocês, peguem aqui a saída desse carinha, ó. O borrifador é excelente, diga-se de passagem, desse frasquinho. Olha só a bruma, né, meu povo? Então, sai muito perfume e, claro, num primeiro momento, ainda é uma saída muito alcoólica. Afinal de contas, esse cara está macerando apenas 7 dias. A recomendação era que eu nem mexesse, né, nem experimentasse ele antes de 30 dias, para quem é mais conservador. Ou pelo menos antes de 15 dias. Mas como eu vi algumas pessoas mais ousadas falarem que a partir de 7, 10 dias já é possível, né, usar o perfume, e ele já vai ter uma boa performance, eu resolvi, né, trazer para vocês já essa primeira impressão da maceração desse carinha após 7 dias, nos quais 4 foi de isolamento, né, no escuro, e 3 dias no congelador. Hoje eu deixei esse cara mais exposto, né, coloquei ele de fato aqui na minha mesa, deixei inclusive aberto o frasco por cerca de 20, 30 minutos, né, porque eu vi que também era algo positivo para a maceração, fazia com que alguns gases, né, inclusive o próprio álcool, se dissipasse um pouco mais, né, e isso contribuiria, logicamente, para uma evolução do perfume e uma eliminação dessa parte mais alcoólica que é tão indesejada. E o que eu posso dizer a vocês, pessoal, já dessa primeira borrifada, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores contratipos que eu já tive do Sauvage, principalmente nessa questão de custo-benefício. E por que que eu cheirei esse outro braço? Porque eu tô gravando esse vídeo agora, pessoal, por volta de 1h30 da tarde. E aqui eu borrifei esse carinha 10 da manhã. E ele ainda tá com um cheiro muito tranquilo de ser sentido, né, nesse braço. E eu achei que ele não ia fixar bem, né? Porque quando eu dei a primeira borrifada, tal como eu dei aqui, como ele sai muito explosivo, né, ele também perde muito dessa potência rapidamente. Aí eu achei que ele não ia fixar nada, né? E eu dei uma borrifada nesse braço, né, 10 da manhã, e uma nesse. Quando deu 11h30, né, eu ainda senti o aroma, mas eu disse, não, vou renovar. E dei mais uma borrifada aqui. Pessoal, nessa segunda borrifada, parece que o perfume startou. Ele ligou. Porque começou a projetar e ficou projetando por 1 hora e pouco, 1h30, né? E aí ele começou a ficar mais intimista, ficou mais rente à pele, a partir da segunda hora, e tá facilmente sentido aqui. E que qualidade, pessoal. O que mais me impressionou aqui foi a qualidade do perfume. Ele tá macerado há apenas 1 semana, e ele já tem uma qualidade superior à de Extreme Story, ou mesmo a de Vodka Wild, da Paris-Élysée. Não posso falar sobre qualidade superior a perfumes contratipos nacionais, né, ou qualidade superior ou inferior, que seja, porque simplesmente eu não tenho nenhum contratipo do Sauvage nacional aqui para conversar com vocês. E até tenho uma boa memória de um contratipo do Sauvage que eu tive da casa Avellaneda, né, que inclusive
me faz lembrar o Savage que está aqui, né? Já mais seco, vamos dizer assim, né? Com mais tempo de evolução. Me faz lembrar o Savage lá da Avellaneda. Só que eu tô achando esse ainda mais confortável. Menos alcoólico, inclusive, né? No sentido dele ter um Ambroxan, e eu notei isso desde quando eu abri a essência, que o Ambroxan desse cara tinha uma boa qualidade. Uma ótima qualidade. E é isso que faz o diferencial dentro do Savage. Já que uma das notas principais do Savage é justamente o Ambroxan. Então, pessoal, o que eu posso dizer a vocês? Cara, ao que tudo indica, isso aqui vai ter uma excelente performance. Depois de passar um mês, eu acredito que esse cara já vai estar numa evolução fantástica. E eu só volto a conversar com vocês sobre esse cara, a não ser que vocês peçam aí nos comentários, daqui a um mês, realmente, né? No dia 22 de maio, que é quando o perfume completaria um mês. Mas caso vocês queiram, eu posso trazer um novo vídeo de análise desse carinha com 15 dias. Porém, né, eu já vou guardá-lo novamente, porque daqui ele vai de novo para o guarda-roupa, e aí sim, né, daqui a 2, 3 dias eu abro um pouquinho ele, dou uma mexidinha, abro ele, né, para ele dissipar um pouco mais do álcool, e assim a gente vai fazendo, dia sim, dia não, esse processo de abertura. Mas nesse processo de abertura, pessoal, não precisa passar várias horas aberto, não. Basta abrir aqui, ó, como eu fiz hoje, né, eu deixei vários minutos aberto, mas não preciso. É abrir aqui, é mexer ele, ó, mexer um pouco, né? Aquela rodadinha clássica, né? James Bond, Martini batido, não mexido, ou Martini mexido, não batido, né? E aí você abre ele aqui, né? Pode deixar por um minutinho se quiser, mas poucos segundos já são suficientes para que aquele gás e aquele álcool se dissipe, né? E vá melhorando a questão da propagação, da dissipação do álcool, na verdade. Então, né, pessoal? Essa foi, né, a primeira análise desse carinha, que eu já digo a vocês, né, aplicado aqui há mais de 2 horas, o pessoal tá com um cheiro incrível, vocês precisam sentir, que de fato rememora muito Savage, Dior Savage original, né, não tem aquele aspecto tão sabão em pó assim, né, do EDT, né, tem um pouco mais de madeira, porém o que a gente sente com muita evidência é um Ambroxan de muita qualidade aqui, pessoal. É um perfume muito bom. Já daria para usar ele assim tranquilamente, viu? Inclusive, é como eu disse a vocês, tá com um aspecto melhor do que o Extreme Story e do que até mesmo o Vodka Wild. O Extreme Story eu gosto muito, né? Inclusive, sequei uns 3 frascos dele ao longo aí de 4, 5 anos. Mas o Wild eu não curti. Eu achei a nuance amadeirada do Wild muito amarga, muito diferente do que é a proposta do Savage. Apesar de muitas pessoas disserem, né, que acham o Vodka Wild mais parecido com o Savage do que o Extreme Story. Na minha pele não agiu assim, né? Então, pessoal, o que eu posso falar a vocês é que esse carinha aqui, né, da Casa das Essências, esse carinha aqui, o Dior Savage, né, do canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o Dior Savage PQB, né, está melhor do que os perfumes de La Rive e Paris Élysée que eu já conheci e que replicam, né, Dior Savage. Vamos ver, né? Daqui a um mês, ou caso vocês queiram, daqui a mais ou menos 15 dias, eu posso trazer esse carinha de volta. Desde que vocês deixem nos comentários. Mas bom, pessoal, como vocês sabem, além, né, do kit para iniciantes que eu comprei lá na Casa das Essências, eu comprei também, né, uns frasquinhos muito bonitos. Inclusive esse daqui, né, traz toda a lembrança dos perfumes da Parfum de Marly. Inclusive com essa belíssima tampinha que é de plástico, mas parece muito de metal, né? E eu pretendo, obviamente, né? Pretendo não, na verdade já comprei essências da Casa Parfum de Marly, justamente para fazer as minhas miniaturas, vamos dizer assim, né? As minhas miniaturas de Parfum de Marly. Na verdade, os meus travel size. Por quê? Se as essências que eu comprei tiverem pelo menos uma qualidade parecida com a essência aqui de Dior Savage da Casa das Essências, eu vou ficar extremamente satisfeito. E aí vem mais um ponto do vídeo, e por isso toda aquela discussão lá no início, né? Todos aqueles comentários no início. Por quê? Lá na Casa das Essências, infelizmente, o portfólio não é tão grande. E não tinham tantas essências assim de Parfum de Marly. De modo que eu tive que buscar alternativas, né? Porque a minha intenção era trazer os perfumes do cavalinho primeiro, né? Da famosa perfumes da Marly, né? Como o povo gosta de chamar, brincando, né? Então a minha intenção era trazer os perfumes de Marly primeiro, os parfums de Marly primeiro.
Até por causa desses frasquinhos lindos que eu tenho aqui na coleção, né, que eu comprei. Mas eu não achei, né, muitas opções de parfum de Marley, pelo menos masculino, lá no plantel da Casa das Essências. Eles até têm o Pegasus, né, mas fica restrito a ele. Então eu tive que ir atrás de outras essências, vi vários vídeos do pessoal recomendando, umas marcas, né, que eu não vou mencionar aqui justamente por essa falta de zelo com o cliente, né, então não merecem propaganda, principalmente propaganda gratuita, né, não irei mencionar, mas achei em uma delas que estava com um frete muito bom, frete abaixo de R$20 para o Nordeste, a gente tem que considerar ótimo, né, e nesse site, né, nessa loja, né, o frete estava algo em torno de R$17. Aproveitei para comprar 4 essências de parfum de Marley, 4 ou foram 5. Foi o Percival, o Greenley, o Lipton, né? Acho que é Lipton. O lançamento, o amarelinho, né? Acho que foram 5 essências, foram 5, né? Eu comprei logo 5 essências, né? Layton também, né? Da parfum de Marley. Dos 5 perfumes que eu mais acho interessante da casa. Já para zerar o game e não precisar, vamos dizer assim, voltar para parfum de Marley, a menos que eles tragam algum lançamento. Adianta a vocês que não comprei Haltane, não comprei Altair, porque são perfumes muito densos que eu tenho usado muito pouco e que inclusive já tenho perfumes que vão na mesma vibe, né? Comprei realmente os mais aromáticos, vamos dizer assim, da casa, né? E quando eles chegarem, né, irei trazer a vocês, dizer a vocês, até porque pretendo já fabricar um desses carinhas. E na intenção, inclusive, de comparar a qualidade das bases, né, para perfumes, eu comprei nesse mesmo site, nesse mesmo fornecedor, né, uma base deles, né, também. As essências que eu comprei, né, são as essências tidas como premium, que é o mesmo tipo de essência usada aqui no Savage da Casa das Essências. Então, né, eu espero que elas tenham uma qualidade pelo menos equivalente. Aqui, meu povo, foi uma adaptação que eu fiz, né? Vocês sabem que os frascos de cópias são esses frascos aqui, né, clássicos, né, porém frascos mais simples. Afinal de contas, a gente sabe que o Washington prima, né, pela qualidade do suco e não do frasco propriamente dito, né? Mas é um frasco muito bonito. Mas como eu tenho o meu xodó da casa, como vocês sabem, né, e quem não sabe ainda, assista o vídeo, né, de top 5 ou top 10, não me lembro agora, acho que é top 5 perfumes de cópias, que lá eu falo para vocês qual é o meu preferido, né? Eu coloquei esse carinha nesse vidrinho aqui, né, que é o frasco, né, inspirado no frasco do Imagination da Louis Vuitton. E esse frasquinho coube como uma luva, porque como eu já tinha usado, né, uma boa parte do meu Prada L'Homme, né, já confessei a vocês qual seria, né, resolvi colocar o restante aqui. E usando, né, para tanto, um conta-gotas, ó, pessoal, tá vendo? Conta-gotas aqui, né, foi o que eu fiz a retirada. Eu até tentei fazer por meio do funil, né, já que o frasco de cópias também é um frasco refilável, como vocês podem ver aqui. Eu vou já abrir esse carinha para fazer um experimento com vocês vão achar interessante, né? Eu, né, tentei colocar pelo funil, mas aí acabou derramando um pouquinho. Eu digo, não vou perder essa joia, não. Aí fui, peguei o conta-gotas e, no conta-gotas, né, consegui transferir, né, todo o conteúdo do frasco lá de cópias, que tá vazio, e eu vou usar em um outro perfume, né, aqui para esse frasquinho, né, do Imagination, que a meu ver ficou com a apresentação muito digna, né, para essa joia olfativa que é Prada L'Homme da Casa Cópias. Então, meu povo, né, é um investimentozinho que a gente faz, mas também, né, o perfume fica muito mais apresentável, né, muito mais bonito, mais elegante, né, pelo menos eu achei, né, pessoal. E fiz isso com o meu querido Prada L'Homme, né. Lógico que não irei fazer com todos os frascos, né, afinal de contas, né, não há nem porquê. O borrifador da casa é excelente, que pese o frasco seja simples, o borrifador é muito bom, né, e tudo nesses carinhas são excelentes, né, tudo tem uma qualidade muito boa, em que pese sejam simples, né. Mas por que eu trouxe aqui, ó, Blade Chanel, tá vendo, pessoal? Abri o carinha aqui pra vocês, porque eu vou fazer uma loucura que vocês só vão ver nesse tipo de canal aqui. Eu vou misturar homem aromáticos, né? Deve ter aqui algo em torno de 1 ml 900, 1 ml 800, né? 2 ml de homem aromáticos. E eu vou, no ao vivo aqui para vocês, né, misturar homem aromáticos em Blade Chanel da Casa Cópias. Afinal de contas, se eu digo sempre a vocês que homem aromáticos
é o Blade Chanel Tupiniquim, nada mais justo que incorporá-lo, né, a criatura ao criador. Aqui sim, viu, pessoal? Vou ter que agitar, de fato. Por quê? Porque como se tratam de dois perfumes prontos, que nós estamos misturando, né, é necessário que a gente faça um movimento mais brusco para que os óleos essenciais e as matérias-primas, elas consigam se incorporar entre si. Eu vou, lógico, né, aproveitar ao máximo aqui esse cara e borrifar, né, o que tem no restante do borrifador aqui, todo dentro do frasco. Na intenção de não perder absolutamente nada. Ainda tem um restinho aqui. Vou até a última gota. Até a última gota. Ah, você sai. Você sai. Agora eu acho que zerou. Zerou. Não tem mais nem o cheiro, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no borrifador ainda. Zero. Então, né? Feito nosso experimento social, vamos lá, a parte que a gente vai incorporar um carinha ao outro. E aí sim, ó, pessoal, é agitação mesmo. Porque aqui eu preciso, né, que as moléculas que já estão unidas se separem para que se misturem novamente. Então, né, meu povo, a gente também não precisa passar horas fazendo isso não, né? Bastam alguns segundos, né, alguns minutos e já é o suficiente. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né, sobre a maceração. Eu vou acabar o vídeo fazendo essa mistura, não estranhe. Mas esse foi o vídeo, né, sobre nossas primeiras impressões, podemos dizer assim, do nosso primeiro perfume contratipo, o primeiro uso desse carinha, que muito me surpreendeu por sua qualidade, que muito me surpreendeu por ser algo que provavelmente irá fixar e performar muito bem. O que me surpreende porque, como eu disse a vocês lá no primeiro vídeo, gastei algo em torno, né, de R$30, né, considerando o frete de R$20, se vocês forem comprar apenas um kit, né, o kit saiu por R$31 ou R$32, mais R$20 de frete, né, acho que foi 20 ou 22, daria R$54. Basicamente o preço, né, de um perfume da Paris Élysée ou de um tester da La Rive, porque se for comprar o La Rive tradicional, vai dar uns 80, né? Mas basicamente um preço do R$55, vamos arredondar, né, R$60 que seja, é mais ou menos o preço base dos perfumes da linha vodka, né, da linha de entrada da Paris Élysée, né, ou o preço de um, como eu posso dizer, de um tester da La Rive. Então, né, por esse custo, você faz o teu próprio perfume, lógico, são 50 ml, mas em contrapartida, a concentração é EDP, é Eau de Parfum. E como eu disse a vocês, esse carinha tá aqui na minha pele há cerca de 3 horas, né, que já deu 2 horas da tarde, e ele continua, né, com excelente performance, facilmente sendo sentido por mim. Então, né, não posso deixar de recomendar a vocês, e é uma nova experiência, pode até mesmo se tornar uma terapia, um hobby, para vocês. Tenho visto muita gente aqui no canal dizendo que está se aventurando, se permitindo conhecer esse novo universo da fabricação dos próprios perfumes, que antes era algo muito complicado, mas que hoje em dia já está muito mais tranquilo, né? Afinal de contas, a gente já encontra as bases prontas, já encontramos excelentes referências, né, como a Casa das Essências, para comprar essências de muita qualidade, essências realmente importadas, né, com óleo essencial de primeira qualidade, com fixadores nas bases de ótima qualidade, né, produtos realmente de muita qualidade, até superior a algumas casas aí de contratipo, né, mais baratinhas. Então, né, se vocês querem mergulhar de cabeça nesse segmento, o custo é mais ou menos esse, entre 50 e 60 reais, né? E vocês vão ter a oportunidade de fabricar seus próprios perfumes. Eu irei fazer novas compras, né, na Casa das Essências. Inclusive, irei comprar um material apropriado para fazer as misturas, né? Irei comprar Becker, irei comprar Proveta, irei comprar também um misturador, né? Tudo para fazer o perfume com a maior qualidade possível, né? E de modo que ele fique com ainda mais performance, ainda mais singularidade, mas também ainda mais proximidade com suas referências. Porém, não indica a vocês que invistam assim tão forte, né, já no primeiro momento, né? Vamos com calma, vamos com calma. Eu é porque, né, tô mergulhando de cabeça nesse experimento, até para trazer aqui pro canal, né? Então, né, vocês eu recomendo que vão mais com calma. Não precisa comprar o Becker, não precisa comprar a Proveta logo na primeira vez que vocês forem fazer perfumes. Se vocês pegarem o gosto pela coisa, vocês vão investir nisso. Tá bom, pessoal? Eu me chamo de Ivo de Carvalho. Essas foram as primeiras impressões do nosso Dior Sauvage,
né? Contratipo com a essência vinda da Casa das Essências, kit comprado na Casa das Essências. Me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e tchau, tchau.